Hoje eu vou falar sobre o surto de tuberculose e a supermulher. É importante que vocês curtam, tá? Porque é bom pro canal. Tem muita visualização, mas o pessoal tá esquecendo de curtir. Então, gente, olá pessoal. Vamos falar sobre o surto de tuberculose que causou grande preocupação pública no século XIX e até no início do século XX. É uma doença endêmica entre as classes, mais pobres das cidades pequenas ou periferias de cidades maiores, Enquanto que os povos aumentavam seus domínios, levavam ou entravam em contato com os bacilos da tuberculose, o bacilo. Assim a doença prosseguiu e foi espalhando cada vez mais, demonstrando assim a possibilidade de um grande contágio e procuravam soluções para esse problema, criar condições de profilaxia, da doença, ou seja, a partir do isolamento dos doentes e dos seus pertences, tentavam evitar que a disseminação da doença e as consequências epidêmicas. No Brasil, essas ações contra a tuberculose partiram da Liga Brasileira contra a Tuberculose em 1900. Na verdade, essa doença datava de 5.000 anos antes de Cristo, segundo as evidências arqueológicas, e múmias egípcias, mas no século passado atingiu grande população e até aqui em nossa cidade. A doença antiga, porque a gente lê que o pessoal morria muito de tuberculose, nos romances antigos, O surto de tuberculose chegou até aqui e levou famílias inteiras. O povo isolava de tal forma o doente que ninguém se aproximava e nem para dar remédio e alimentação. Havia aqui uma senhora que morava com a sogra. Ali o surto de tuberculose tomou toda a família. Ela cuidou de todos. Foi como uma heroína, mas Deus a preservou junto com seu bebê. Morreram todos, A sogra, o sogro, o marido, os cunhados, restou ela e o bebê. Então, assim que ela fez o sepultamento do último membro da família, ela procurou outro lugar para ficar, mas ninguém abriu as portas, Pegou o filho nos braços, somente o filho, nada mais. Deixou casa com móveis, tudo para trás e sem dinheiro. Ela procurou aproximar das pessoas e as pessoas corriam mesmo até os familiares. Mas houve uma pessoa, irmã dela, que deu para ela dinheiro, um cunhado, e ela foi para a cidade grande, onde ninguém a conhecia, para que ela começasse uma vida nova. Foi para a capital mineira, sofreu, deve ter chorado tanto, coitada, que sofrimento, Todos corriam dela e ela com um filho para criar, eu imagino. Foi trabalhar de empregada doméstica e seu filho era maltratado, Então, o esposo não tinha deixado dinheiro, só tinha a casa onde morava, E nem ela pôde ficar
e nem dali levou nada. Em BH, todos os lugares em que ela trabalhava, chegava ali uma notícia do que havia acontecido, né? E a dispensava. Ela saía em busca de outro emprego. Falavam que ela tinha a tuberculose também, né? Então, os patrões a expulsavam de casa e ela ficava na rua procurando outro emprego. Até que um dia ela trabalhou num lugar onde ninguém sabia e a senhora não contou por caridade. Então ela juntou o dinheiro e foi embora para São Paulo. Ficou distante de todos até passarem muitos e muitos anos. Voltou aqui bonita e com um filho homem forte e saudável. Hoje, graças a Deus, tem cura para a tuberculose e ninguém discrimina mais ninguém. Ninguém mais sofre desprezo da sociedade, bullying, né? Hoje o povo tem direitos e deveres, né? Naquele tempo era sofrimento, as pessoas não usavam da caridade, né, para cuidar, né? E também não sabiam como preservar, né? Então, a gente não pode julgar ninguém, né? Hoje se preservam, sim, mas a saúde está sempre ali dando atendimento, né? Algumas das pessoas que conviviam com a tuberculose, eles eram contaminados também, né? Contaminados, sim, mas outros, pela proteção divina, como ela, né? Conseguiu sair ileso, como essa senhora e seu filho, né? A própria caridade preserva a gente. A inocência também, né? Como a da criança que, né, Deus preservou. Nesse surto de tuberculose, houve um caso em que a mãe procurava o filho e foi encontrado na casa de uma outra senhora que havia falecido e ele, o filhinho dela, estampava o pano do caixão, aqueles caixão, né? Estampava o rosto e chorava, estampava, chorava, estampava, estampava e chorava. Descobriram que ele estava ali e já pensaram assim, nossa, agora ele pegou porque não tinha mais ninguém, só essa criança velou essa senhora. E sabe que ele não foi contaminado pela doença? Então, sempre houve doenças na terra, mas aquele que ama, cuida, zela, né, vela pelas pessoas, pelos seus e pelos amigos, né? Deus preserva, né? E Deus, na infinita misericórdia, protege aquele que tem bom coração. Então, quem está vivo está sujeito a passar por tudo nessa vida, né? E a gente deve trabalhar com respeito, bondade, caridade, né? Vamos orar uns pelos outros nessa pandemia ou em qualquer outra enfermidade, né? Para que Deus cure a terra, Deus cure os homens e que Deus fortaleça todos nós, né? E nos cure das enfermidades, né? Desejemos mal ninguém, desejemos o bem, né? O bem sem olhar a quem, né? Então, fica aí nosso recado, que a gente seja mais caridoso, seja mais bondoso. E então, fiquem com Deus, que Deus nos cure, salve e liberte.